E já para chamar a nossa entrevista, o Dr. Sandro Lúcio Gonçalves já está na escuta do programa e também com sua imagem projetada via live. Ele é graduado pela Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade Presidente Antônio Carlos, Araguari, Minas Gerais. Pós-graduado no curso de Advocacia Tributária da Escola Brasileira de Direito, onde tem como patrono e renomado jurista Ives Granda Martins, Belo Horizonte, Minas Gerais, certificado no curso Fundamentos de Direito Tributário, profissionalizado em consultoria empresarial, especialista em planejamento tributário e certificado em Contract Law por Harvard University, em conjunto com a Harvard Law School, em Cambridge, nos Estados Unidos. Muito boa noite, doutor. Muito bem-vindo ao Café com Notícia. É uma honra recebê-lo, não só por toda a sua experiência, mas principalmente pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido em defesa dos aposentados e pensionistas durante essa pandemia. Muito boa noite. Quero dizer para vocês que a honra é toda minha estar aqui nesse canal, nessa terra linda que eu tive o prazer de conhecer. Em 2017 eu fui a 2 trabalhos aí, é uma terra maravilhosa e me sinto honrado estar aqui com vocês. É uma honra realmente de poder estar passando essas informações, mostrando o quanto a gente precisa trabalhar, mudar nossas políticas sociais, mudar a nossa legislação para poder estar socorrendo essa classe aí que está, infelizmente, um tanto quanto esquecida pelos nossos dirigentes do país, digamos assim. Quando nós conversávamos, né, para a preparação da entrevista, o senhor citou a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas e apontou isso como uma possível dificuldade a ser estabelecida agora no mês de dezembro, quando essas pessoas vão precisar desse dinheiro, né, e não terão mais à sua disposição. E mediante isso, a proposta, né, de uma ideia legislativa que o senhor propôs, do 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS. Como surgiu, né, essa ideia, como o senhor organizou esse pensamento e transformou isso numa ideia legislativa? Exatamente. A gente percebeu o seguinte, bem no início da pandemia, lá no comecinho, houve o adiantamento do 13º salário emergencial. Só que esses recursos, naquele momento, o aposentado e pensionista, ele não estava apertado, ele não estava com uma situação financeira difícil ainda. Foi bem no início da pandemia. Na verdade, o governo usou esses recursos para socorrer a economia, que naquele momento já começou a ver os sintomas da pandemia. Só que isso era um problema. No mês de dezembro, esse recurso vai fazer falta, não só para o aposentado, para a economia também. Aquela pessoa que tem um mercado, tem uma livraria, tem um açougue, ela vai sentir falta, porque os avós, os aposentados ajudam muito nessa economia, nessas compras de fim de ano. Sem contar também que as contas de janeiro não vão ser suspensas. IPTU, IPVA, dentre outras dívidas, aí sempre vão estar latentes. Pensando nisso, a gente entendeu que agora só vai haver um novo 13º salário em 2021. Aí a gente estudou o regimento interno do Senado e viu que é possível qualquer cidadão protocolar uma ideia legislativa. Eu tenho alguns amigos que me ajudaram bastante no trabalho, principalmente de divulgação, tem os canais do YouTube, e me ajudaram bastante a divulgar essa ideia, porque para essa ideia lograr êxito, ela precisa de no mínimo 120 mil assinaturas. Então, o que a gente fez? A gente já começou a mobilizar, protocolou a ideia legislativa, eu também montei um canal de YouTube para ajudar a fomentar isso, e a gente conseguiu quase 100 mil assinaturas em uma semana, e a gente precisava só de 20 mil. Angariado a isso, eu liguei para o senador Paulo, na verdade eu liguei primeiro até para o senador Val, que me informou o senador Paulo Paim. Eu entrei em contato com o senador Paulo Paim e ele gostou muito da ideia, abraçou a ideia, fez o relatório de prontidão bem rápido e logo depois a gente teve uma reunião e nessa reunião a gente entendeu que como as comissões do Senado estavam paradas, o melhor caminho seria propor direto a ideia legislativa. Então eu redigi o texto,
o senador Paulo Paim pegou esse texto e protocolou. Então, a partir disso, é possível que os aposentados e pensionistas tenham um 14º salário emergencial no mês de dezembro. Isso vai socorrer os aposentados e também vai socorrer a economia, que vai sentir falta desses recursos. E para fazer tudo isso, eu mostrei bastante os recursos que tinham, né? Este dia não vai sair do INSS, eu mostrei bem os fundos que poderiam sair, inclusive os fundos de reserva cambiais, que o Brasil tem quase 521 bilhões de reais que estavam estocados nesses fundos. Então eu mostrei bem a fonte de recursos. Agora, em relação ao pessoal que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, por exemplo, é um pessoal que não tem esses mesmos direitos que os aposentados e pensionistas. Não seria também um momento de repente, pensar uma estratégia de socorrer esses beneficiários que, de certa forma, também estão sentindo esses efeitos da pandemia? Exatamente. Aí, nesse caso aí, a gente tem que guardar o que a gente chama de pertinência temática. Nessa ideia do 14º salário emergencial, ela tem uma razão de existir. Foi pelo adiantamento que gerou esse vácuo econômico, tanto para o aposentado quanto para o comércio. Só que o nosso amigo Milton Antunes, ele é um jornalista que é muito amigo nosso, ele também protocolou uma mesma ideia, essa a gente ainda está garinhando votos, para instituir o 13º para o BPC. Infelizmente, o BPC não possui o 13º, mas essa ideia já está protocolada no Senado Federal, seguindo os mesmos trâmites e mesmos passos que a gente... Perdemos o contato, né, Tony? Problema aí na internet oscilando, mas o Tony já vai aí tentar ligar novamente. Retomar o contato com o advogado, que é um tema muito importante e é pertinente, né? Essa questão aí da turma que recebeu o adiantamento do 13º salário, e é uma boa, vai ajudar bastante a essas famílias, esses beneficiários que passam por esse tipo aí, que sofrem os impactos causados pela pandemia. E para os ouvintes que estão chegando agora no Café com Notícia, né, enquanto a gente está reconectando a ligação, nós estamos conversando com o Dr. Sandro Lúcio, né, que encabeça a ideia de uma ideia legislativa, na verdade, que propõe o 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas. E mais para frente vamos falar sobre a PEC da pauta popular. Já retomou já o contato. Tá já tudo ok sim? com ele aí. Sim. Podemos continuar, né, doutor? Okay. Exatamente, igual eu estava falando para vocês, meus amigos. Tá me ouvindo? Estamos sim. Estamos sim. Perfeitamente. A conexão tá boa? Perfeitamente. Perfeita. Obrigado. Então foi proposta essa ideia legislativa para instituir o 13º salário também para os beneficiários do BPC. Essa ideia, ela ainda está no nascedouro, né? Ela foi protocolada na semana passada, mas a gente está tentando abraçar todas as possibilidades para socorrer esse público que realmente precisa de um apoio, precisa de um suporte, porque um fato é que essa pandemia pegou todos e pegou de jeito, e eles são um grupo de risco. Geralmente são pessoas portadoras de alguma comorbidade ou de uma idade já avançada. Então, são pessoas que realmente necessitam de um amparo e de um cuidado maior. E a pandemia ela levou o INSS a mudar algumas regras de empréstimos para os aposentados e pensionistas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Sobre as consequências. Sim, exato. Existem duas pautas. Quando a gente fala de empréstimo, tem duas outras pautas, que essa a gente está brigando diretamente com os presidentes das casas. Tá um embate com o Davi Alcolumbre e com o Rodrigo Maia para que pautem medidas importantes. Dentre elas são duas. Uma, durante esse período de pandemia, várias medidas do governo foram feitas para auxiliar diversos setores da sociedade. Houve a suspensão do pagamento das parcelas do FIES, da casa própria, até para quem devia o BNDES, houve uma suspensão. Para os aposentados que pagam um tipo de empréstimo que se chama consignado, ou seja, já desconta direto do salário, não se fez nada. Então, o senador Otto Alencar, da Bahia, protocolou um projeto de lei, juntamente com o relator que fez um trabalho perfeito, que é o Everton Rocha. Ele fez com que fosse aprovado ali no Senado a PL 1328, que suspende por 120 dias esses pagamentos. Então, para você entender,
Ele tem um benefício aí de R$1.000. 30% disso é descontado direto em folha, ele só recebe 700. Se esse benefício for jogado para o final sem incidência de juros, ele ganha R$300 a mais. Além de ser milhões injetados na economia, é um socorro sem tirar dinheiro do próprio governo. Então a gente está brigando muito por isso. Só que, infelizmente, foi votado no Senado. Davi Alcolumbre foi muito generoso nesse ponto aí, em ter colocado em votação, foi muito bom. Só que chegou na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, infelizmente, travou o processo e não faz com que ele ande. Então a gente está fomentando, hoje eu conto com a ajuda de 148 instituições, através do movimento Acorda Sociedade. Inclusive tem o Nery Júnior, que é aí do Amapá, que ajuda a gente bastante nessa, presidente da Nadips, que ajuda a gente bastante nessa empreitada. E ontem também a gente conseguiu o apoio de nada mais do que do Magazine Luiza, através de Mulheres do Brasil, que é uma instituição que a Luísa Helena tem. Então, assim, a gente está ganhando corpo, está ganhando força em prol dessa classe aí, para a gente poder lutar. Perfeito. Em relação à proposta de emenda constitucional chamada PEC da Pauta Popular, que também é uma proposta do senhor, né, para aproximar o cidadão, né, a comunidade civil dessas decisões sobre a nossa sociedade. Exatamente. Para vocês entenderem a situação, como que funciona. O artigo 1º da Constituição fala que todo poder emana do povo. E ele tem soberania para definir suas leis, para escolher as políticas públicas que existem. Só que na prática não é isso que a gente está vendo. Por exemplo, essa PL, que é a da suspensão dos consignados, há um clamor social muito grande para que isso seja colocado em votação. E simplesmente cabe ou ao presidente da Câmara ou ao presidente do Senado definir, pelo bel prazer dele, se coloca em votação ou não. Então, resumindo, quem escolhe o que vira lei no Brasil não é o povo, é o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. E a gente entendeu essa falha no sistema jurídico. Até quanto à iniciativa popular de leis, porque a gente também tem dentro do pleito constitucional a iniciativa de leis, que tem que ter assinatura de 1.400.000 eleitores, divididos em 5 estados, com um número X de quórum de cada cidadão. Quando a gente assina, a gente cria uma proposta de lei. Só que se o presidente da Câmara ou do Senado não quiser pautar, é uma vontade do povo que nunca vai se tornar lei. Vendo isso, eu contei com a ajuda do Nery, que é um jurista muito renomado também, presidente da Nadips, com o Antônio Carlos, que é o presidente da CONACAT, para a gente pular um caminho. Então eu criei o texto da PEC, da Pauta Popular, e entreguei para eles para que eles pudessem já protocolar isso direto através da Nadips dentro da CDH do Senado. Então eu não precisei angariar aqueles 20.000 votos, e já foi um saldo. O que essa PEC consiste? Ela fala o seguinte: se eu colher a assinatura de 150.000 eleitores, divididos nas 5 regiões do Brasil, com no mínimo 10 eleitores em cada uma das regiões, eu vou fazer um pedido de pauta. Então, por exemplo, o projeto de lei da prisão em segunda instância, ou o projeto de lei do fim do foro privilegiado, que estão parados lá, e é um anseio da sociedade colocar em votação. Se a gente conseguir 150.000 assinaturas, a gente protocola o pedido de pauta popular. O presidente das casas tem 45 dias, seja do Senado ou da Câmara, 45 dias para colocar isso em votação, sob pena de perda do mandato, caso ele não faça. Ele vai responder simplesmente por falta de decoro parlamentar. Ele vai estar agindo contra a população. Então, se ele não colocar em votação dentro de 45 dias, ele perde o mandato. Também os líderes das casas, por exemplo, os líderes do Senado ou os líderes na Câmara, podem, por maioria simples, também fazer esse pedido. Para vocês terem noção, quanto àquele projeto que a gente pede a suspensão dos consignados, já foram feitos 2 requerimentos de urgência e 7 pedidos de pauta na ordem do dia, ou seja, para votar logo. Isso aí representa, só para vocês terem noção, 10 líderes, 18 partidos e 411 deputados. Eu diligenciei com todos para poder colher assinatura e fazer pedido para colocar em votação. E Rodrigo Maia simplesmente não pauta. Pensando nisso, foi que surgiu a PEC da Pauta Popular. O poder tem que ser do povo e de quem a gente elegeu para escolher.
Se o projeto for ruim, que não seja aprovado, então, mas que tenha que ser colocado em votação. É um direito do povo colocar em votação. Então, eu vi que é um meio que a gente tem de mudar o sistema e, de certa forma, devolver a soberania do povo para o povo, fazer valer a Constituição. Afinal, a gente tem uma Constituição que está só no papel e não está na prática. Ali dentro das casas, a gente vê um sistema totalmente corrompido. Certo. E para a gente finalizar, né, eu gostaria de perguntar como nós podemos fazer para mobilizar a sociedade amapaense para participar da assinatura. Perfeito. Hoje eu tenho um canal do YouTube, chama Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, onde eu luto por essas classes, aposentados, pensionistas e pelo povo brasileiro por um todo. Então, o canal é um meio que eu tenho para ganhar força para chegar até os parlamentares. Se puder dar o apoio no canal, isso me dá mais força para chegar a esses parlamentares. Outra forma, a sugestão legislativa 22, chama-se SUG 22, é essa que está lá tramitando no Senado Federal. Podem acessar, entra no site do Senado Federal, na SUG 22 e coloque lá, opine. Você pode votar favorável ou contra. E hoje a gente já está contando com alguns votos favoráveis. Então a gente já está fazendo essa divulgação. Só que eu diligenciei com 3 senadores, que é o senador Cajuru, Álvaro Dias e o senador Paulo Paim. E nessa diligência a gente vai tentar pular mais caminho e já protocolar direto essa PEC já como proposta de emenda mesmo, nem como SUG. Então, como proposta de emenda. Então, assim, a primeira forma de ajudar é cobrar dos senadores para que apoiem e assinem que a gente precisa de um quórum mínimo de pelo menos 1/3 dos senadores, tá? 27 senadores. Então, cobra os senadores para que eles assinem e lá no site do Senado procurar por PEC da Pauta Popular assinar e subir a hashtag em todos os meios de comunicação. PEC Pauta Popular já. Essa é a hashtag que a gente está subindo, a gente está mobilizando, que isso aí não ajuda só os aposentados, isso aí é para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro vai ter o poder de escolher o que se torna lei ou não no Brasil. Certo, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Café com Notícia e dizer que a nossa bancada está sempre aberta para o senhor. O prazer foi todo meu e a recíproca é verdadeira. Sempre que precisarem, eu estou aqui às ordens para poder ajudar no que eu conseguir servir aqui. O senhor está falando de onde mesmo? Hoje eu resido em Ribeirão Preto, mas hoje eu estou em Araguari, Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro. Então fica aí um abraço para a cidade de Araguari, em Minas Gerais, e para todos os nossos ouvintes. E muito obrigada pela sua contribuição, foi uma aula, né? Eu tenho certeza que a sociedade amapaense vai se mobilizar de alguma maneira, né, para que se beneficie de todos esses projetos. E vamos de apoio cultural.